Então, hoje é domingo, 23 de novembro, 23 horas, domingo 23 de novembro, 23 horas da noite de 2025, e hoje o Senhor Deus Todo-Poderoso falou comigo muito seriamente sobre esta nação. Há uma grande fome que está vindo à nação. Eu já anunciei isso antes, então as autoridades podem tomar conta disso. Uma grande fome está vindo. Você sabe que neste ministério nós não estamos envolvidos de forma nenhuma em nada político de forma nenhuma. Neste ministério nós somos totalmente desconectados de tudo que é político. Não de forma nenhuma ligação nenhuma, nada político. Então isto se torna o anúncio e as autoridades podem pegar daqui. Nós não lidamos com ele a respeito disso, não fazemos isso. Não somos como as outras igrejas que fazem conferência de imprensa, tomam posição deste e daquilo do governo. Nós não fazemos isso aqui. Aqui nós estritamente servimos o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, eu espero que este seja o grande anúncio a partir do qual todas as autoridades podem pegar e então preparar a nação pegando a mensagem. Há uma muito severa fome que está vindo à terra. Eu sabia que isso aconteceria. Eu sabia muito bem no ano de 2023. Eu sabia que isso iria acontecer quando eu fui a Bomet e comandei o céu para abrir. E eu vi que o Quênia não demonstrou apreciação. Eu sabia que o Senhor iria voltar e fechar o céu sobre a nação. Eu conheço muito bem o Senhor, eu conheço Jeová. Você pode dizer que eu conheço Deus Pai muito bem. Eu sei que Ele pode responder fechando o céu e fazer com que a nação precise de mim. Então hoje o Senhor me mostrou em um sonho uma inacreditável fome vindo à nação. Deixe-me descrever os detalhes do sonho. Naquela conversa, o Senhor me mostrou era uma farinha de trigo, muito pouquinho. Uma farinha de trigo, não sei se era de milho ou de trigo. Eu não sei se era farinha de ugali, de milho ou de trigo, mas esta farinha de ugali ou de trigo estava sendo cozida e eles decidiram, deixe que uma mulher cozinhe, este ugali, que ela faça. E então ela cozinhou e o galho estava no fundo da panela. No fundo da panela, provavelmente 5 centímetros ou 10 do topo, da borda da panela, e havia tantas pessoas. O que o Senhor faz? Eu não sei se você entende. Por agora você já sabe como o Senhor fala com seus profetas. Ele me pôs lá na fila para esperar por aquele ugali. Então, enquanto estávamos alinhados com os nossos pratos, mas os pratos que nós tínhamos não era um prato normal, eles eram tiras muito estreitas, muito menor do que o seu celular, quase metade do tamanho do seu celular, e cada um de nós tinha este prato que tinha o formato de um navio, de um barco. E nós estávamos nos movendo na fila, muito ansiosamente, todo mundo estava em pânico para saber se iriam conseguir alguma coisa. Então, enquanto nós avançávamos, estava terminando, ela estava cortando do fundo da panela e dando para alguém, e então ela cortava, e uma vez que ela colocava naquele prato tão pequenininho, naquele pedaço, ela então servia a próxima, porque havia uma falta, não era suficiente para as pessoas. Nós estávamos com muita fome, nós estávamos ansiando apenas por uma mordidinha, um bocadinho. Então, eu também
também eu coloquei o meu prato para ela me serviu e eu peguei um pedacinho muito pequenininho. E eu reclamei como todos os outros. Por que você me deu tão pouco assim? Eu também murmurei. Então, um pequeno pedaço foi cortado, um pedacinho pequeno foi cortado, colocado no meu prato, e eu senti que isso não seria suficiente. Então, foi tão difícil ir embora. E eles diziam, vai, move. Outras pessoas estão esperando e não tem suficiente. Então, o carne acabou, enquanto que a maior parte das pessoas estava cheio lá fora. Então, nós tínhamos que explicar para eles que o galho tinha acabado. Mas, realmente, ela estava tirando do fundo da panela. Sabe quando forma uma crosta no fundo da panela? Era isso que estava acontecendo lá. Então, as pessoas estavam em ansiedade, em angústia, todos em pânico. Agora, nós estávamos em pânico, nós tremíamos. E então eu acordei. Então eu entendi que o Senhor está anunciando que haverá uma fome histórica que virá esta nação. E novamente, como eu disse, nesta igreja nós temos um único padrão. Nós não lidamos com políticas de forma nenhuma. Nós vimos isso ao longo dos anos, desde que eu vim a esta nação. Não lidamos com política de forma nenhuma. Não somos como as outras igrejas que fazem conferência. Eles querem apoiar este, aquele. Não fazemos isso aqui, porque nós simplesmente servimos o Senhor, porque há tantas famílias com muitos aleijados esperando até agora. Há muitas famílias que estão presos com seus aleijados. E é por isso que eu quero abençoar vocês muito, a nação do Quênia, por ser paciente comigo. Você sabe que este ano nós estamos muito ocupados, correndo para muitas nações, e nós ainda temos 2 nações, Finlândia e França, então voltarei para servir vocês. Por causa do programa apertado, nós decidimos fazer uma vez por ano. Então, muitos milhares e milhares de famílias que estão presos com seus aleijados, que nenhuma clínica médica, nenhum especialista, nenhum doutor, nenhum consultor, nenhum pediatra, nenhum cirurgião ortopédico pode restaurar, pode ajudá-los. Eles são enviados de volta para casa com seus aleijados. Então, vocês viram que aconteceu em Capsabete, Oringone, muitos lugares eles estão sendo levantados, mas eles estão presos através do mundo. Nós vamos ao longo nós ficamos servindo o Quênia e não levantamos aleijados na Venezuela, nem Maputo, Bordeaux, França. Nós não falhamos em levantar um aleijado quando estivemos em Stuttgart, da Alemanha. Eu quero agradecer-lhes pela sua paciência, tenho um pouco mais de paciência. Nós temos apenas 2 nações que eu vou terminar, então voltarei para servi-los em Menengai 8. Me perdoem, há muitos milhares de famílias que estão presos com aleijados 7 anos de idade, estão se arrastando no chão, alguns nem conseguem se arrastar no chão. E eles ficam pensando, e quando este aleijado tiver 38 anos de idade, 32, como vamos lidar? Eles estão presos pelos aleijados nas suas casas. Os hospitais não podem ajudar, os doutores não podem ajudá-los. Nada pode ajudá-los, eles estão presos com os seus aleijados em casa, eles estão pensando que eles têm que limpá-los, eles têm que carregá-los, pôr para fora, e quando cai a chuva molha eles lá fora. Há fomes em lugares, e nós temos milhares e milhares de aleijados nesta nação, desde que nós viemos. E, entretanto, há mais milhares deles esperando por nós. Então, vocês realmente entendem por que não nos envolvemos com política neste país. Não fazemos política, simplesmente servimos Jesus, como fazemos no exterior, servimos o Senhor, levantando aleijados, abrindo olhos cegos, ouvidos surdos, cânceres, dissolvendo tumores, pelo mero decreto do eterno sangue de Jesus. Por quê? Porque o Messias está vindo. Então, agora, no Quênia,
há uma severa, a mais severa fome está vindo a este país. E eu sabia muito bem, eu sabia disso, todos sabiam. Nós vimos o que aconteceu em 2023, eles sabiam. Então, o Senhor vai responder isso, e vai ser muito ruim quando Ele responder. Quando nós abrimos o céu em Bomet, no auge da seca, nesta terra, os animais a água estava sendo retirada para eles nos parques nacionais, e grama, tudo isso. Agora, o Senhor anunciou que há uma severa fome vindo à terra. E isso normalmente significa que haverá uma seca. Isso significa que o Senhor vai fechar o céu e haverá uma seca. E eu sei que o Quênia vai procurar por mim, eles vão me procurar. Mas, como você pode ver, nós estamos ocupados demais para as outras nações, para dar a eles oportunidade e uma chance. Você vê no Equador, o vice-presidente da Associação de Pastores, ele mesmo ligou para essa rádio e enviou a sua mensagem dizendo: estamos sintonizados. Então, o Equador tem que estar na linha de frente entre as nações que nós vamos visitar no ano que vem. Você pode dizer, mas Japão está esperando, Equador está esperando, Costa Rica está esperando, Argentina, Brasil, todos estão esperando, até lá embaixo no Chile, Concepción, lá embaixo em Lontana, até os Estados Unidos e Canadá, lá em cima. E eu vi no sonho também, o Senhor estava dizendo: veja muitos aleijados, vejam estes aleijados. Entretanto, você levantou aleijados em New Jersey, então vai ser uma grande visitação. Ele mencionou New Jersey. Você levantou aleijados em New Jersey, em Nova York. Tudo isso você levantou no sonho. Há uma outra conversa acontecendo. O Senhor está falando do ano que vem, quão ocupado será. Então, isso é muito sério agora. O Senhor Todo-Poderoso está anunciando que haverá uma maior fome que está vindo na nação do Quênia. Uma séria angústia vindo a esta nação, fome. E eu sei que a fome não é como uma guerra onde você pode parar com... Quando você para com as armas, então a angústia acaba. Não é como algo que você pode determinar paz, conversar e então tudo volta ao normal. Fome agora depende de chuva. E chuva somente vem de Jeová, meu Deus, aquele que me enviou, meu amigo, aquele que eu chamo na nuvem, ele vem. Então isto é agora. Você não pode escrever uma resolução e dizer que haja chuva. Não, você tem que ir àquele que dá a chuva para salvar a nação. As pessoas estão morrendo agora e agora vocês vão ter que encarar a verdade. Então é muito sério, povo abençoado. Ao mesmo tempo, eu tenho muitas nações. Novamente, essa é a liberação oficial desta palavra, que haverá uma severa fome, e o Senhor está falando antes para que vocês possam se preparar. No Egito eles se prepararam por 7 anos, então os outros 7 anos foi inacreditável. Primeiros 7 anos de abundância salvou Israel, salvou o Egito, salvou o mundo. E novamente eu disse, não nos envolvemos em nenhuma política, nós não vamos encontrar pessoas e dizer, a fome está vindo, não mesmo. Nós simplesmente anunciamos nesta rádio e nos movemos para as outras nações. Agora mesmo nós estamos prestes a partir do país, na verdade estou empacotando para partir. Nós estamos saindo do país para a próxima missão, Finlândia, para Paris, França. Então, milhares e milhares de famílias estão presos com famílias que estão babando, eles estão lá, assim, nas suas casas. É inacreditável a angústia. E há somente uma esperança, que o Senhor envia os seus profetas de volta ao Quênia Menenga 8 para levantá-los. Eles escrevem para nós, são milhares e milhares de famílias que escreveram para nós, que eles estão esperando para trazer os seus milhares de aleijados para Menenga 8, e porque nós vimos como o Senhor Deus está te usando no exterior. Por favor, venha, Menengai. Aqueles aleijados, algumas vezes, são mentalmente retardados.
dados, e algumas vezes o Senhor nos mostra, são surdos, cegos, mudos, como o Senhor nos mostra. Então, há uma séria fome vindo ao Quênia, uma séria fome, falta de comida está vindo ao Quênia. E falta de comida é humilhante. Neste dia, há humilhação. Isso significa que o Senhor está chamando por arrependimento também nesta nação. Por muito tempo eu tenho chamado este país ao arrependimento e o país ainda não se arrependeu. Alguma vez nós tentamos reconciliá-los, porque nós vemos que o Senhor falou que nós estamos chegando no limiar de um derramamento de sangue, mas não estamos envolvidos de forma nenhuma. Você vê que em outras nações fazemos conferência de imprensa, mas não fazemos isso aqui. Aqui é enorme, há milhares de aleijados nesta nação, os cegos e os surdos. Então nós temos centenas de milhares de pessoas com HIV/AIDS e eles escrevem para nós. Eles também anseiam por se tornar negativo. Então nós estamos muito ocupados e não temos tempo para mais nada. Então este é realmente a advertência oficial de que há fome vindo, séria fome está vindo à terra. No Egito, eles usaram os bons dias para poder estocar grãos para salvá-los no outro tempo. E nós estamos realmente dando um conselho aqui, nós estamos correndo. Eu estou dizendo que o Senhor disse, vamos para a próxima nação. O Messias está vindo. O Messias, ele está vindo. E nessa hora, o Senhor está pedindo arrependimento. Lembre-se que o Senhor falou no livro de Mateus, capítulo 24, se você ler do 7 em diante, ele diz, haverão fomes e terremotos em vários lugares. Então, isso é absolutamente consistente com os tempos e com o anúncio da vinda do Messias. O Senhor está exigindo honra aos seus servos. Obrigado.